estar aqui com os irmãos. Eu acredito que pela primeira vez, para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Eu louvo ao meu Deus por esta oportunidade. Eu louvo ao meu Deus pela vida do irmão Rude, que nos convidou para estar aqui nesta noite, pela vida do pastor, que tem confiado na nossa pessoa para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Eu louvo ao meu Deus pela vida dos irmãos que nos recebeu carinhosamente. Eu louvo ao meu Deus por poder estar aqui. Amém? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, eu com certeza absoluta posso afirmar, eu não estaria aqui hoje. Mas graças a Deus que me guardou, me livrou, teve misericórdia da minha vida, apesar das minhas fraquezas e das minhas falhas, e hoje me trouxe aqui. Sem mais demora, eu quero que os irmãos, por gentileza, abram a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número... Eu quero ler a partir do capítulo número 3, versículo 16. E seguir lendo até o capítulo 4 completo, amém? Capítulo 3 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, versículo de número 16, e depois, em continuação, capítulo de número 4. Eu louvo a Deus por rever aqui os irmãos Anderson e Simar, amém? Estiveram conosco lá em Cunha, são uma bênção de Deus. Estou muito alegre por revê-los aqui, amém? Todos acharam? Amém. Passamos a ler. Diz assim a palavra do Senhor: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas,
porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação. O Senhor colocou algo no meu coração nesta noite. Eu peço aos irmãos que fiquem atentos. E enquanto ficam atentos pela palavra do Senhor, que não é minha, mas dele, eu quero que os irmãos intercedam por mim em espírito, amém? Porque responsabilidade muito grande é estar aqui. Ainda mais como irmãos cheios de conhecimento, de sabedoria, que estão à minha retaguarda e também adiante de mim. Homens cheios do Espírito de Deus, que também têm a revelação da palavra de Deus. Então intercedam pelo irmão Jonas, porque o irmão Jonas é ser humano como todos, falho, carente da presença de Deus. Mas eu creio que Deus vai usar a minha boca nesta noite para falar com você. Amém? Esta carta é chamada de carta pastoral, porque o apóstolo Paulo escreveu a um jovem chamado Timóteo, que estava pastoreando a uma igreja. E o apóstolo exorta a este jovem chamado Timóteo essas palavras que eu li aqui. É um culto com mocidade. E muitos jovens, se não pensaram, podem até vir pensar: eu não sou pastor e nem estou na frente de uma congregação, mas eu creio e tenho certeza absoluta que o meu Deus, quando chama alguém para o seu decreto, Ele não chama para ficar sentado no banco simplesmente vendo e ouvindo. Ele chama para fazer algo, se não em cima deste púlpito, lá fora aos povos e às multidões. Porque Deus não precisa de pessoas que fiquem simplesmente paradas, sendo apenas comandadas. O único que nos comanda é Deus pelos seus servos. Mas um dia, em uma hora, o Senhor chama para o particular e diz: a partir de agora, tudo que você aprendeu com os meus filhos, os profetas, você vai executar em outro lugar, para a honra e glória do meu nome santo. Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus não chama ninguém para ficar acomodado. Deus não chama ninguém para ficar como membro de banco. Membro de banco, você já ouviu essa expressão em algum lugar? É prego. Você foi chamado pelo decreto de Deus, não só os jovens, como cada um dos irmãos aqui presentes. Você foi chamado pelo decreto de Deus para exercitar em sua vida o testemunho de Cristo Jesus, a palavra de Deus viva, fiel e eficaz, para que as nações vejam em ti o cumprimento da palavra de Deus. E para isso, Paulo deixou estas exortações, não somente a Timóteo, mas também aos ouvidos que hoje me ouvem, e aos muitos ouvidos que ainda ouvirão, não só a mim, mas a muitos homens de Deus, que ainda terão revelação da parte de Deus, por intermédio desta palavra, pois ela se renova a cada dia. Aleluia! O Senhor, usando Paulo, vem falando de várias recomendações a este jovem, dizendo a ele como ordenar e a quem ordenar a palavra de Cristo Jesus dentro da igreja. Como exortar o jovem, como exortar o ancião, como exortar filhos, como exortar senhores, empregados, etc. E dentro disso, ele vem descrevendo no capítulo 3 os deveres dos obreiros, bispos e diáconos. E no versículo 16 ele fala: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, grande é o mistério do amor, que o Deus que se manifestou em carne foi crucificado em espírito, visto, assistido nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Isso é fato. Paulo está dizendo: